foi. Agora você. Bem-vindos aos colóquios de Ciência da Computação. Esse aqui é um reinício dos colóquios, que já iniciaram, na verdade, ano passado. Projeto do pessoal discente mesmo da Ciência da Computação, o pessoal do CACIC que começou isso, né? Que queria um espaço para desenvolver assuntos além daqueles que se veem dentro da sala de aula nas matérias obrigatórias do curso. Né? Semestre passado se continuou nesse mesmo esquema, em que gente com bastante coragem veio aqui na frente falar sobre tópicos que se interessavam e que tinham desenvolvido durante algum tempo fora das salas de aula. A partir desse semestre, os colóquios começaram a ser um programa de extensão, projeto de extensão aqui do CCP. E então agora a gente já tem toda uma estrutura muito mais desenvolvida, né? Além de ter garantias de que a gente vai conseguir filmar praticamente todos os colóquios para a gente colocar no nosso canal do YouTube depois. Os colóquios passados, grande parte deles já estão no canal. A gente também tem café sempre, né? E até trouxe bolachinhas. Por quê? Porque depois a ideia é ter uma palestra sobre algum tópico, algum tema interessante dentro da ciência da computação, dentro da computação em geral, e depois a gente conversar também sobre isso, bater papo e ter um local de troca de ideias também. Então, bolachinha e café eu acho que vale a pena, né? Hoje, então, para um reinício com um posto de estreia, né, a gente vai receber aqui o professor Marcelo Bostel. Ele é professor aqui do Departamento de Computação também e trabalha também no laboratório no LADA, tá? E vai nos apresentar uma palestra a respeito da ciência da computação e o desenvolvimento de jogos digitais sérios, tá? Mas apesar disso ele não é uma pessoa carrancuda, então eu acho que vai ser bem bacana e esperamos aí um encontro legal. Eu vou passar para vocês uma lista de presença, tá? Para vocês preencherem nome, curso e o CPF, para quem quiser depois, no final do semestre, a gente vai emitir certificados de presença nas palestras, tá? De acordo com a presença de vocês, tá bom? E depois, no final, por favor, tem um super formulário de satisfação, que é super importante para a gente mesmo, porque como ele é um programa de extensão, a gente precisa ter avaliações disso, né? E isso vai nos ajudar tanto a poder continuar o programa, como também modelar de acordo com aquilo que vocês esperam, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, menina. Bom, pessoal, boa noite, 18h01, então boa noite. O que eu me propus aqui a conversar com vocês é tentar apresentar um pouco a área de desenvolvimento de jogos que a gente faz aqui no Departamento de Computação e tentar mostrar um pouquinho de que a gente faz jogos, mas a gente não faz somente desenhos de personagens bonitinhos, que a gente não faz somente a criação de jogos, a gente tem todo um trabalho de ciência da computação por trás do desenvolvimento desses jogos. Então, tentar mostrar um pouco para vocês o que tem de ciência da computação nessa iniciativa de trabalhar com jogos digitais, jogos sérios, né? E aí, obviamente, a gente vai abordar um pouco essa temática dos jogos sérios. Então, essa que é a tentativa que eu vou trazer aqui para vocês, a gente explicar e relacionar o desenvolvimento de jogos com a nossa área de ciência da computação e algumas vertentes que tem dentro disso. E a ideia é que a gente possa estar conversando. Então, se vocês quiserem intervir ao longo do caminho, tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês já devem ir intervindo à medida que a gente vai desenvolvendo o tópico, tá bom? Então, eu programei uma palestra curta, eu prometi de chegar em casa antes da meia-noite, então a gente não vai ficar aqui muito tempo, tá bom? Então, vamos lá. Você sabia que será possível fazer brincadeiras? Feita a apresentação. Então,
agenda é falar um pouquinho dessa área de jogos sérios, tá? Fazer uma apresentação, afinal de contas, o que é essa área. Obviamente, fazer um pouco de propaganda, mostrar alguns dos jogos que a gente desenvolveu aqui no Lava. Então, uma apresentação geral. Depois, discutir alguns dos problemas que a gente vem trabalhando e vem encontrando nesse processo de desenvolvimento de jogos. E aí a gente vai, então, trabalhar aqui, mencionar alguns aspectos de engenharia de software, no caso do jogo digital do software, processamento gráfico, interação humano-computador e a questão dos sistemas computacionais também um elemento que entra na composição do desenvolvimento de jogos. E, se sobrar tempo, eu mostro aqui alguns resultados efetivos que a gente vem obtendo com o desenvolvimento desses jogos. Tá? Então, essa aqui é a minha proposta de apresentação para o dia de hoje. Então, só me apresentando e contextualizando, a gente trabalha bem relacionado com o LAVA, que é o Laboratório de Aplicações Visuais, né? E aqui a gente tem como objetivo do LAVA, lá no CNPq, pesquisar o uso de dados visuais, sejam eles imagens ou modelos 3D, estáticos ou dinâmicos, como entrada ou saída, tanto como meio, em termos de aplicações, quanto como fim. Então, estudo de algoritmos e recursos relacionados. Ou seja, qualquer coisa que envolve dados visuais é de interesse de pesquisa do LAVA. Obviamente que depende de ter um professor, um orientador que possa estar se aprofundando e estudando, tenha realmente interesse naquele contexto. Mas a gente tem uma ampla gama de aplicações. Aqui eu só vou tratar de um tópico, que é o tópico de jogos. Mas a gente tem aplicações na área médica, aplicações na área industrial, vários trabalhos nessas linhas também. Então a gente está pegando apenas um tópico, que é o tópico que eu conheço um pouquinho, e aí a gente vai trazer aqui para a gente discutir sobre o tema jogos sérios. Muitos dos trabalhos estão relacionados ao mestrado em computação aplicada, mas eu vou tentar mostrar aqui um pouco as histórias. E a gente tem trabalhos tanto de TCC quanto de iniciação científica, não só do mestrado. Então, o mestrado acaba capitalizando vários desses trabalhos, mas está relacionado ao departamento como um todo. Né? Até trabalhos de voluntários, a gente vai mostrar uma coisinha aqui para vocês. Tá? Então, apresentando oficialmente o termo jogos sérios, né? Assim como eu, não somos sérios. Eu sou sério, na verdade. Tá? Mas não é essa ideia de ser uma coisa carrancuda, uma coisa chata. Muito pelo contrário. A definição de jogos sérios são jogos que foram concebidos, ou seja, desde o começo, eles têm um objetivo educacional específico. Tá? E que vai além do entretenimento. Essa definição aqui, ela tem alguns elementos importantes. Então, o fato de ser um jogo concebido desde o começo significa que o projeto disso já é diferente de um projeto de um jogo qualquer. Tá? Então a gente começa a saber, eu quero um jogo para ensinar física. Poxa, tem todo um pensamento e um conteúdo e uma forma de trabalhar esse jogo para que realmente ele ensine física. Tá? É diferente você pegar um jogo que já existe e você conseguir ensinar algum tema, alguma coisa de física com aquele jogo. Então a diferença entre o que a gente chama de jogo sério e o jogo fortuito, que é o outro lado, é justamente isso. Ele foi projetado para isso, para alcançar um determinado objetivo. A gente diz objetivo educacional, mas o educacional aqui é no amplo espectro, porque a gente pode estar falando desde educacional em sala de aula, ensino fundamental, ensino superior, mas a gente pode estar falando, por exemplo, de aprendizagem motora, desenvolvimento corporal, a gente pode estar falando de equilíbrio, desenvolvimento vestibular, a gente pode estar falando de uma série de outras coisas que são apreendidas, seja fisicamente, seja cognitivamente. Tá? Então, o termo educacional é bastante amplo, contempla a sala de aula, contempla dentro das indústrias, uma atividade operacional, dentro de, enfim, desde empresas, algum conceito, alguma área de negócio, tudo isso está dentro do contexto educacional. Tá? Então vai para a saúde, vai para várias outras áreas diferentes. Tá?
Então, dentro tem um objetivo educacional específico, alguma coisa está sendo trabalhada desde o começo. E que vai além do entretenimento. Então, até está em vermelho também, porque, do meu ponto de vista, essa parte aqui deveria ser redundante. Porque quando a gente fala de jogos, a gente já está supondo, né, jogos digitais, que é uma coisa que traz entretenimento, que traz diversão, que traz algum tipo de envolvimento nesse sentido. Então, falar de jogos educacionais que têm propósito, os jogos já por definição deveriam subentender que eles são de entretenimento, mas a ideia é reforçar que tem que ter entretenimento para poder ser caracterizado e aproveitar a motivação dos jogos. Então tem que ter entretenimento, mas isso já está embutido no próprio processo. Mas o objetivo principal seria o aspecto educacional no amplo sentido. Beleza? Esse é o contexto que a gente vai trabalhar aqui para vocês, tentar mostrar alguns dos jogos que a gente fez. Então, ao longo desses 14 anos que o Larva tem, nós estamos comemoramos em junho agora 14 anos de existência do grupo de pesquisa, nós fizemos vários jogos, tá? Com vários resultados bastante interessantes, que no final eu tento mostrar os resultados, com temáticas muito diversas. Então a gente tem aqui, prevenção de uso de drogas para adolescentes, coordenação motora com idosos, alfabetização, letramento para crianças com síndrome de Down, prevenção de quedas em idosos e prevenção de morte, trabalhar com dengue, conhecimento sobre dengue para crianças de modo geral, empreendedorismo, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, reinserção social para dependentes químicos, alfabetização matemática, reabilitação respiratória, reinserção social, prevenção, obesidade, desenvolvimento cognitivo. Tem uma série de áreas que nós temos trabalhado e uma série de públicos específicos que a gente tem trabalhado, desde crianças, idosos, bastante variado o foco que a gente tem dado. Então, quando a gente junta essas duas coisas, uma área e um conhecimento específico, para um grupo de usuários e jogadores específicos, aí a gente está efetivamente falando de um jogo sério. Então vejam a dificuldade que é, por exemplo, você falar de um jogo que vai trabalhar a prevenção de obesidade infantil, tá? E você tem isso como foco desde o começo. Então seria esse jogo pensado nisso e ele vai ser avaliado com relação a isso. Não só se ele é bonito, se ele é interessante, se a pessoa gosta de jogar, não gosta de jogar, mas ele está promovendo a prevenção da obesidade, está evitando que o idoso caia e morra de queda, está facilitando uma criança a aprender as letras e o alfabeto, os números, etc. Então, com relação a isso que ele vai ser avaliado. Tá? Então veja que o contexto não é só fazer jogo, é fazer um jogo que tem um objetivo muito específico. Tá? E aí, fora isso, a criatividade fica aberta. Quer dizer, você pode pensar todo e qualquer tipo de jogo, desde que atenda esse requisito para poder ser chamado de jogo sério. Se não, é um jogo. Beleza, ótimo. Ficou bacana, ficou bonito, está vendendo. Beleza, ótimo. Mas aí a gente não pode chamar de jogo sério. Tá? Quando a gente fala de um propósito específico, a gente está nesse contexto. Aqui eu tenho alguns slides só para mostrar para vocês que quando a gente fala de fazer jogos dessa natureza, a gente precisa de ter pessoas que tenham conhecimentos específicos também. Então, para fazer um jogo sobre dengue, aqui está a cara dos jogos, alguns dos jogos, Se a gente vai fazer um jogo sobre dengue, a gente tem que envolver a Secretaria de Saúde, por exemplo, que tem pessoas que tratam e fazem inspeção sobre o foco de dengue, etc. E pessoas que usam isso no dia a dia com crianças, etc. E assim por diante. Então, jogo para prevenção de drogas, existe a Polícia Militar, faz um trabalho do PROERD, isso, faltou a... Está aqui o símbolo do PROERD, e não estava lembrando o nome do programa. Tá? Então, pessoas que têm conhecimento específico na área, para saber como é que a gente lida da temática de drogas para crianças lá do 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente acaba envolvendo, núcleo de assistência integral às crianças com síndrome de Down, Associação de Deficientes de Joinville, a CE, a PAI, núcleo de fisiologia
e Neuroreabilitação da CE, Associação de Síndrome de Down, Ancionato Bethesda. Então, são várias entidades que a gente tem que envolver nos processos de desenvolvimento e de criação, porque nós não conhecemos dengue, nós não conhecemos, fora o que tem disponível por aí, de um modo geral, em cartilhas, etc., na internet, nós não temos essa habilidade de fazer treinamento de prevenção à droga. Então, nós temos que envolver pessoas especialistas nesse processo. Então, aqui é um exemplo, né, só para vocês terem uma ideia da cara que são esses jogos que a gente tem desenvolvido, são bastante variados em função de como que a gente está envolvendo as pessoas, o objetivo do jogo, o tipo de tecnologia, etc. Então, são jogos das mais variadas formas de trabalho que a gente tem desenvolvido. Tá? Que não estão todos. O que eu queria, então, começar fazendo uma parâmetro para vocês poderem refletir, é mostrar o que tem de vantagem e o que tem de desvantagem nessa questão de trabalhar com jogos sérios. Então, para não ficar me repetindo, eu tenho aqui o vídeo do TEDx, da minha apresentação no TEDx, que está disponível no YouTube, e vocês podem baixar depois, né, assistir. Ela é bem rapidinha, são 3 horas só. Videogame é uma droga. Essa é a principal reclamação que hoje um pai e uma mãe têm com relação às tecnologias digitais. Tudo isso porque os videogames são hoje a principal fonte de lazer, de entretenimento. A maioria das crianças nós temos em casa hoje em dia. O excesso de uso do videogame pode trazer vários problemas. Ele pode trazer má alimentação, irritabilidade, dores na coluna, fadiga visual, privação do sono e pode levar até ao vício. Além disso, os jogos têm um conteúdo normalmente muito machista, muita violência, causa um certo isolamento na criança em relação ao seu meio e, muitas vezes, não só para crianças, adolescentes, mas também para idosos, pode levar a uma dependência dessa tecnologia. Como pai, me preocupo com os meus filhos. Eu tenho 2 crianças e às vezes eu convido eles para ir para uma apresentação de teatro, para ir para dar uma volta de bicicleta e jogar um futebol com os colegas, e às vezes eles preferem ficar na frente do computador, jogando, enfim, usando esse tempo na frente do computador. Mas não pode ser tão ruim. Há 7 anos atrás eu tive um acidente de moto, e esse acidente eu machuquei o braço, ao ombro, e tive que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia, após ela ter terminado, eu tive que fazer fisioterapia. Talvez vocês que já tenham feito fisioterapia tenham descoberto que nem eu, que fisioterapia é uma atividade extremamente tediosa, extremamente chata e cansativa, mas que funciona. Então eu pensei, será que não dá para associar todo aquele tempo, aquela atenção e motivação que se tem com jogos para a fisioterapia? Será que não dá para fazer jogos que tornem a fisioterapia mais interessante? Até porque eu reconheço com os meus filhos que os jogos podem trazer alguns benefícios. Afinal, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Temos que controlar a dose. Então, a dose é fundamental para nós podermos transformar uma atividade, uma tecnologia que talvez não seja tão boa, e tirar a parte boa dessa tecnologia.
E os jogos hoje são reconhecidos por ter algumas vantagens. Os videogames têm alguns aspectos que são importantes. Eles trazem raciocínio, eles trazem, por exemplo, meu filho aprendeu inglês, melhorou o inglês dele assistindo jogos. Socialização, porque ele chega no colégio, ele vai conversar com os colegas, nós jogamos aquilo ali no final de semana, o que você fez, tá? Acontece uma certa socialização. Também é reconhecida a amplitude da visão espacial que se ganha com os jogos. E principalmente, os jogos, os videogames, trazem uma grande motivação para as pessoas de modo geral. Então, por causa disso, nós começamos a fazer jogos, né, que trabalhavam o movimento. Esses jogos, nós conseguimos, através de uma webcam barata, através de um computador convencional, desenvolver jogos que reconheciam os movimentos das pessoas. E através desses movimentos, as pessoas poderiam interagir com o computador sem precisar segurar nenhum dispositivo. E o computador, então, apresentava as tarefas para essa pessoa da forma que o jogo. Com isso, nós desenvolvemos inicialmente um jogo para pacientes de AVC, de derrame cerebral. Justamente nesse jogo, nós temos gotinhas caindo na tela e a pessoa que tem alguma deficiência de um dos lados, porque o AVC causa uma deficiência de um dos lados do corpo, ela tinha que interagir com as gotinhas virtuais que vinham caindo. Mas essas gotinhas, elas apareciam em posições determinadas pelo fisioterapeuta, controladas pelo jogo, mas determinadas pelo fisioterapeuta. Então a pessoa se via dentro do jogo, interagindo com as gotinhas virtuais. E ela começava a fazer movimentos que ela precisava da sua fisioterapia, mas às vezes sem perceber. Depois nós pegamos esse jogo e fizemos algumas adaptações, algumas coisas pequenas com relação às entidades gráficas voltadas para crianças. No caso, nós aplicamos a crianças com síndrome de Down. Nessa adaptação, além dos bonequinhos, o tempo do jogo, a pontuação do jogo, né, nós conseguimos fazer com que o jogo estimulasse na criança com síndrome de Down não só a coordenação motora, mas a atenção, a concentração, que eram aspectos fundamentais para a criança com síndrome de Down, a sua propriocepção, ou seja, a sua percepção de parte do corpo e do planejamento de movimento que ela faz, e apresentamos para os fisioterapeutas que trabalhavam com crianças com síndrome de Down. Depois, nós pegamos esse jogo também, começamos a fazer extensões, melhoramentos do jogo, a ponto de nós termos depois uma extensão no sentido de valorizar, fazer a criança interagir com os aspectos do letramento, que é a parte inicial da aprendizagem da leitura e da escrita. Esse jogo, diferente do anterior, onde as gotinhas caíam, agora nós temos as letras que estão aparecendo na tela do computador, e a criança, mais uma vez, tem que fazer um certo planejamento motor para poder alcançar a letra correta, que representa a referência que o jogo está apresentando para ela. Isso, então, estimula a identificação da forma da letra e estimula também todo o seu planejamento na sua coordenação motora. Tá? Mais recentemente, nós tivemos uma pequena alteração desse jogo e ele agora está tratando aspectos cognitivos. Então, nós apresentamos desafios para a criança, para ela poder associar de maneira indireta, não de maneira direta, ela tem que raciocinar o que tem nesse jogo, o que eu tenho que associar aquele com aquela outra figura que aparece ali naquele ambiente. Reparem que a criança está dentro do jogo, sem usar nenhum dispositivo. Também já fizemos jogos muito parecidos com os jogos que as crianças estão acostumadas hoje em dia, jogos de exploração.
onde a gente trata a temática da dengue. É um jogo em que a criança tem que explorar os espaços, tem que verificar onde que estão os possíveis focos do mosquito da dengue, e dentro do caminho ela vai encontrar informações, vai aprender sobre a doença, vai aprender sobre a prevenção à doença da dengue. E também fizemos um jogo onde nós tratávamos dependentes químicos que estão dentro de comunidades terapêuticas sendo atendidos e acolhidos em comunidades que executam o programa terapêutico chamado 12 Passos, ou o programa mais comum, mais conhecido para a recuperação de dependentes químicos. Esses jogos, eles têm pelo menos duas características. O resto eu vou enfatizar depois aqui com vocês, então não preciso deixar o vídeo rodando ali. Tá? Então, essa foi só uma pequena introdução, vou mostrar um pouco dos jogos que a gente fez. A minha ideia aqui, então, a segunda parte ali é uma discussão sobre resultados. Se der tempo, a gente fala da questão dos resultados. Eu quero abrir um parênteses agora naquela apresentação e falar um pouquinho mais de alguns dos jogos, no sentido de tentar identificar dentro desses jogos alguns elementos que têm a ver com computação. Então, vamos passar agora a explicar um pouquinho mais alguns dos jogos, tá? Para que a gente possa identificar as contribuições da ciência da computação. Toda aquela palestra, toda a função assim, do uso do jogo no momento certo, na quantidade certa, como uma ferramenta que venha auxiliar o professor, o fisioterapeuta, seja lá quem for. Então, a discussão toda que tem em cima dos jogos sérios é a questão da dose. Né? Então, o uso, vocês devem estar acompanhando recentemente, uma crítica muito forte em cima do Pokémon, né? Pokémon GO, as pessoas saem andando, estão sendo atropeladas e, enfim, estão atendendo e passam a fazer um monte de coisa. Os jogos têm uma força muito grande sobre as decisões das pessoas. Isso está causando um certo desconforto. Mas, ao mesmo tempo, está sendo usado dentro de clínicas para tirar as crianças que estão acamadas, que estão depressivas, e fazer com que elas comecem a interagir dentro do ambiente do hospital e comecem a ter uma postura diferente dentro do seu processo de recuperação. Então, é essa discussão que a gente faz quando a gente está trabalhando dentro de jogos sérios, mas eu vou tentar mostrar um pouco mais para vocês a questão do aspecto computacional mesmo por trás do jogo. Tá? Então, esse jogo que eu comentei, que é ali da palestra, que é o primeiro jogo, foi o primeiro jogo que a gente fez, né, já tem aí uns 8 anos, tá, que foi o Dance to Rehab. Então, o nome sugere que a gente tentou fazer uma coisa com movimentos de dança, sincronizados e tal, para promover a reabilitação. Tem uma temática representativa Joinville, chuva, cai as gotinhas aqui, que eu comentei lá, e a pessoa tem que tocar virtualmente nestas gotinhas. O principal problema desse jogo foi a gente chegar nesse negócio de tocar nas gotinhas. Por isso que tem aí a área gráfica, né? Porque a gente tinha que, essas gotinhas são virtuais, mas o movimento da pessoa, ela tem que ser avaliada pela câmera e identificar onde está o braço, onde está a cabeça a todo momento, para ver se existe uma colisão, se existe uma interação entre o objeto virtual e o objeto e a pessoa, o elemento real. Aqui a gente teve muito problema na área gráfica, problema de iluminação, problema de desempenho do algoritmo para que ele funcionasse de maneira satisfatória, sem ficar muito lento. Tá? E o projeto, ele visualmente pode parecer muito simples para vocês, mas, como eu tentei colocar ali, todas as decisões que foram tomadas nesse jogo foram acompanhadas e aprovadas por fisioterapeutas. A gente não chega aqui, eu vou criar um jogo, vai cair aqui, beleza, legal, bacana. A gente, quando tem eventos aqui na universidade, coloca o jogo, o pessoal brincar, é bacana, legal, é até mais difícil do que muita gente pensa, tá? Mas, ele exige movimento e tal, mas as decisões para colocar o momento em que a gotinha vermelha passa para a gotinha azul, o local e o momento em que isso acontece, a velocidade com que a gota cai, a distância que ela cai, a altura que ela troca, tudo isso é controlado
por informações que a gente tirou e foi determinado por fisioterapeuta. Então tem toda uma dinâmica legal de jogar o jogo, mas ele está servindo a um propósito muito específico. Tá? Então é um jogo sério que foi pensado desde o começo assim. Então o principal problema aqui foi a questão gráfica realmente. Tá? O jogo é relativamente simples. Aqui está a tela final do jogo. Tá? E não sei se vocês conseguem ver, mas já é a tela de relatório. Tem uma série de números aqui que mostra para o fisioterapeuta como é que foi o mapa de alcance do movimento daquela pessoa. Então, aí dentro do processo de reabilitação, ela vai e analisa se está melhorando, se não está melhorando. Também é o único jogo que existe, que eu tenho conhecimento, que tem pontuação diferenciada para cada lado do corpo. A gente tem níveis e pontos para cada lado. Por quê? Porque quem sofre AVC fica com um lado prejudicado. Né? Aí já colocar uma diferença que tem dos jogos que a gente faz, já poderiam pensar, tem alguns jogos que também você tem que fazer movimento. Quem conhece aí o PlayStation, o iToy, o Move e tal, o Wii, tem outros dispositivos que você consegue fazer. Mas nenhum desses foi projetado para reconhecer uma pessoa que mal consegue levantar o braço de um lado e tem movimento completo do outro. Porque aí nesse momento, você pega um jogo que não tem essa característica, seria uma coisa motivante, a pessoa mal consegue levantar o braço, ela nunca vai fazer a pontuação máxima. Então o jogo que poderia ser uma coisa motivante, acaba virando um desmotivante para o processo de reabilitação, porque ela fica sendo lembrada constantemente de que é uma pessoa que está doente comprometida. Então o nosso jogo tem essa característica, é por isso que a gente está fazendo essa ressalva aqui para vocês. Então, como eu comentei, depois a gente fez uma adaptação para colocar alguns elementos mais infantis, tá? E usar para crianças que têm síndrome de Down, que também é um grupo específico que tem uma dificuldade de coordenação motora muito grande. Né? As crianças com síndrome de Down têm abertura maior das juntas e fragilidade maior da musculatura. Então isso faz com que ela tenha toda uma aprendizagem motora completamente diferente da aprendizagem motora que nós tivemos. E aí essa coordenação motora, a coordenação visual motora é toda afetada. Então ela precisa ser treinada muito, ela precisa ser muito estimulada. Né? Então a gente fez uma adaptação e viu que isso era bastante apropriado. Os fisioterapeutas e psicopedagogos da área de atendimento especial que nos deram algumas informações até para selecionar os objetos. Não podia colocar qualquer objeto, tinha que ser objetos bem simples, de cores bem gritantes, tá? Principalmente objetos que tivessem 2 sílabas no máximo, pato, bola, alguma coisa muito mais complicada, sapo, nada muito mais complicado nisso. Por quê? Porque crianças bem no começo, né, da sua vida escolar, nem tão alfabetizadas, não tem praticamente nenhuma informação que ela precise ler, não pode ter. Tá? Então, as coisas têm que ser muito simples, porque são crianças muito novinhas também. Tá? Então, todos esses elementos que tem aqui foram definidos pelo grupo de profissionais da área de atendimento, porque o jogo tinha que, então, ser adaptado para esse contexto, para a gente saber se ele ia dar se ele ia ficar legal ou não. E para dizer se ele ficou legal ou não, aí a gente... Você sabia que certos tipos de brincadeiras melhoram a coordenação motora de crianças com deficiência? Um videogame criado por acadêmicos está ajudando nesse processo. A seguir, a brincadeira que está ajudando crianças com deficiência a melhorar a coordenação motora. É um videogame produzido por acadêmicos de Joinville. A tecnologia está ajudando crianças especiais em Joinville. Tudo acontece por meio de um projeto desenvolvido por alunos do curso de Ciência de Computação da UDESC. É brincando que eles melhoram a coordenação motora e aprendem lições que vão levar para a vida toda. Um jogo de videogame especial está empolgando crianças também especiais em Joinville. Olha só Laís se divertindo a beça a cada toque virtual nos objetos que vão aparecendo na tela. Ao mesmo tempo que está jogando,
A menina também está se reabilitando. Uma das coisas mais importantes que tem é que eles não precisam usar nenhum dispositivo, eles se veem dentro da tela do computador e não precisa nenhuma câmera especial. Um computador normal, uma webcam normal, também eles conseguem usar o jogo e interagir com esse jogo. O Dance to Rehab, como é conhecido, foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Ciências da Computação da UDESC. O programa foi criado primeiramente para atender os pacientes com AVC do Núcleo de Pesquisa em Neuroreabilitação da Associação Catarinense de Ensino, mas deu tanto resultado que passou a ser aplicado aqui, com as crianças atendidas pelo NAIP. Além de Laís e Amanda, mais 3 crianças com síndrome de Down se revezam no videogame quase todas as manhãs. Elas são atendidas pelo NAIP, o Núcleo de Assistência Integral ao Portador de Necessidade Especial. E essa brincadeira, na verdade, faz parte de um projeto para desenvolver nelas a coordenação motora e estimular os sistemas sensoriais. Ele tem uma característica bem importante, que ele vai estar estimulando vários sistemas sensoriais ao mesmo tempo, que vão favorecer tanto o aprendizado motor quanto cognitivo. A visão, a audição, o próprio movimento em si, de a criança reconhecer o corpo, que é a propriocepção, que é a sinestesia. Então, através dessa relação da criança com o jogo, eu consigo ter vários ganhos que são difíceis, às vezes, em outras técnicas. Mas para ajudar na reabilitação das crianças, o videogame precisou passar por readaptações. Emanuel foi um dos estudantes que trabalhou nas mudanças. Foram quase 6 meses para deixar tudo pronto. A gente fez algumas modificações a nível da estrutura, da pontuação do jogo, que daí a pessoa acaba sendo motivada a jogar. E também os objetos que caem na tela, foi tudo modificado para que tenha a reabilitação cognitiva, ou seja, a pessoa vai olhar o objeto e conseguir distinguir qual objeto está caindo. Desde maio, quando o Dance to Rehab foi implementado, as crianças vêm mostrando bons resultados. Então a gente percebe que as crianças já estão com uma facilidade maior de coordenar o movimento e principalmente a parte de atenção. Então tínhamos algumas crianças que fazem parte do grupo que eram crianças bem desatentas e que hoje a gente já percebe uma diferença bem grande em relação à concentração também. Amanda é uma delas. A mãe, Dona Nessi, está satisfeita com o projeto. Melhorou comunicar mais com as pessoas, sabe? E começou a jogar bola, que nunca jogou bola, né? E eu achava assim que ela não conseguia montar Lego. Ela consegue agora. E por falar em bons resultados, veja o que a Laís aprontou durante a entrevista com o Marcelo. O jogo estimula eles a fazerem movimentos, né? Então caem alguns objetos que vêm. Alegria que contagia todos. E já que o jogo tem trazido tantos benefícios, por que não aplicá-lo em outras instituições? Nós estamos em contato com a Associação dos Síndrome de Down de Joinville, né? A tentativa de tentar instalar lá, além daqui do NAIP, do PEN, são várias clínicas que têm assistência em Joinville e a gente está tentando fazer essas parcerias. Chega fazendo cosquinha. Então, esse trabalho, né, essa adaptação que a gente fez da versão para derrame cerebral para crianças com síndrome de Down, esse foi um trabalho voluntário do Manu, que apareceu ali na reportagem. O Manu está fazendo o TCC no LARV agora, dentro da área principalmente de imagem, mas foi um trabalho voluntário. A gente tinha que fazer algumas adaptações e essas pequenas adaptações levaram simplesmente 6 meses, né, para fazer a adaptação do jogo. Por sorte, a gente tem o código do jogo, nós fizemos o jogo, né, então a gente conseguiu fazer. Mas essas pequenas adaptações foram um trabalho do Manu. E depois, ele acabou virando aluno de iniciação científica, pelo conhecimento que ele acumulou, e ele, vou só dar um passo assim adiante, ajudou a criar o Moviletrando. Já falo do Moviletrando, que foi um projeto, então, de iniciação científica que a gente foi melhorando. Mas, deixa eu voltar aqui, que a gente fez esse rapidinho. Num determinado momento, a gente percebeu que a tecnologia, que é baseada em webcam, ela consegue identificar, na verdade, a silhueta. Então, a gente está interagindo a silhueta da pessoa, capturada pela imagem, com os objetos virtuais.
E em alguns momentos a gente percebeu que isso não era suficiente, porque tem alguns momentos que você precisa fazer esse movimento. Tá? Então, dependendo do tipo de movimento que é necessário, só a silhueta não era suficiente. E aí a gente fez um trabalho de conclusão de curso aqui do Alessandro Buchenheim, uma versão diferenciada com todos os conhecimentos, todas as informações de reabilitação que era necessária, que a gente fez para derrame cerebral, só que uma versão diferenciada por 3D, tá? Que foi esse peixinho aqui. Então, qual que é a brincadeira aqui? Através do Kinect, que é uma câmera que consegue identificar não só a imagem, mas também em profundidade, a gente consegue agora controlar aquela bolha. Uma bolha. Originalmente era uma minhoquinha, mas a minhoquinha ficou muito pequena. Então, a gente tem uma bolha e nessa bolha a gente controla, a gente associa a bolha à posição da palma da mão da pessoa. Então, ele tem esse movimento, qualquer movimento supostamente dentro de um aquário. E aí ele está vendo que ele vai controlar a bolha e o peixinho vai estar andando na direção da bolha. E o objetivo do jogo, só para dar uma visão rápida, é fazer com que o peixe encontre os objetos estranhos do aquário. Tá? Então, quando o peixe encontra os objetos estranhos, ele ganha a pontuação. Então, a gente controla o peixe de maneira indireta. Aí tem toda uma motivação da questão da permanência, do movimento e tal, que vem da fisioterapia. Não vou entrar na questão agora. Mas, basicamente, a gente consegue, de um lado ou de outro, ou lado esquerdo, lado direito, ou os dois ao mesmo tempo, controlar a posição, mas agora está sendo analisado o movimento em 3D. Tá? Então, como eu falei, rapidamente mostrar aqui o Rehab 3D. Esse, então, foi um artigo que a gente apresentou no evento internacional. Mostra rapidamente como é que funciona o jogo. Por favor, que pode. Como é que funciona o jogo ali. E aí, esse jogo está sendo usado numa clínica lá no centro da cidade, que é a clínica do PEN, tá? Uma clínica, a escola, que ela tem de gratuito, para auxiliar a reabilitação de pacientes de AVC. Tá? Então, a gente é muito satisfeito de dizer que o jogo está em uso, ainda está em uso. Só para você ter uma ideia. Obviamente, como é um instrumento de reabilitação, tem que ter uma fisioterapeuta do lado, que está controlando, tem uma série de controles ali sendo auxiliados. Aqui tem a participação do fisioterapeuta Antônio Vinícius Soares, que é doutor na área de neuroreabilitação. E o Moviletran, pode tirar foto. E o Moviletran, então, foi um jogo que a gente fez já. O Manu já não era mais bolsista, voluntário, ele passou a ser bolsista, e a gente então fez a proposta de modificar o jogo, no sentido de realmente já ensinar não só a questão da coordenação motora, aproveitar tudo que a gente aprendeu sobre coordenação motora, mas ensinar mais alguma coisinha. E essa mais alguma coisinha, adivinha o que são? As letrinhas. Tá? Então olhe bem para essa imagem, porque depois eu vou voltar a ela. Tá? As letrinhas que tem ali, coloridas, bonitinhas. Nós tivemos uma aluna Bárbara, se não me falha a memória, lamentavelmente desistiu do curso, mas ela desenhou essas letrinhas coloridas, bonitinhas, porque no contexto de crianças e tal, então passamos para ela para fazer essas letrinhas e ela veio com essas letrinhas. Interessante, também foi desenvolvido em parceria com o Nike, e ele é uma versão, está aqui o Manu, né? Uma versão diferenciada do jogo anterior, teve toda uma questão gráfica aqui também, mas os elementos que compõem o cenário não estão caindo, estão fixos, são representativos do contexto da identificação de letras e números, certo? Não vou dizer como é que o jogo funciona. Qualquer dia eu convido vocês para visitar o Lava e jogar lá para a gente ver quantos pontos vocês vão fazer. Outra coisa importante, vocês perceberem que a criança aqui está aprendendo os números, mas a gente está mostrando pontuação para ela. Daqui a pouco eu falo sobre isso também. Tá? São só 50 vídeos, tá, pessoal? Aqui mostra o Manu jogando, né, o Moviletran. Repare que no começo a brincadeira mostra
sofre uma referência e a criança tem que procurar essa referência aqui embaixo. Para ela alcançar essa referência, às vezes o objeto vem próximo, estica o braço e tal, mas às vezes tem que fazer uns movimentos, para quem dançou break, na minha época a gente dançava break, né? Tinha que fazer umas coisas meio estranhas ali. Mas veja que isso é uma coisa muito simples para nós, hoje já adultos, né? Mas uma criança, independente de ter algum tipo de síndrome ou não, aprender essa coordenação, aprender esse planejamento, não é uma coisa nada trivial. Tá? Isso é aprendido. Tá? Então você tem desde o começo estar estimulando isso. E uma criança com síndrome de Down precisa de uma estimulação maior para ter o mesmo tipo de desempenho de uma criança sem síndrome de Down. Então a gente vai forçando cada vez mais as atividades para esse tipo de elemento. Reparem que à medida que o jogo vai evoluindo, o tamanho das letras ficam menores, então ela tem que ter um controle mais refinado do movimento. Tá? Aqui no começo só tem as letras, só tem as vogais, aí depois começam a ter as consoantes, depois chega na última fase, tem vogais, consoantes e números, então aí tem que identificar, é muito fácil, não é? É fácil, você já sabe. Eu até falo o seguinte, imagine que ali fossem ideogramas do chinês. Aqui você está aprendendo isso. Você ia pegar todo o alfabeto chinês, são 500 e não sei quantas, né, desenhos, não, vai aos pouquinhos. Então é o que está acontecendo com a criança. Primeiro o conjunto das vogais, só são 5, aí depois vai ampliando. Esse é o processo natural de aprendizado. Tá? Então, não sei se vocês repararam, em alguns momentos tinha que fazer uns movimentos bem estranhos. Tá? E por último, que a gente lançou agora em julho, o Move Pensando. Aliás, nós fomos criticados. 3 horas para falar? Pode ser 15. Meu Deus. Nem comecei ainda o que eu queria falar. Então, do Move Pensando a gente lançou recentemente, porque aí a gente já trabalha com aspectos de associação indireta de uma informação e tem que relacionar com uma outra informação de outra categoria diferente. Mas, então, vamos lá. Vou passar bastante aqui para a gente poder falar de alguma coisa da parte dos problemas computacionais. Né? Então, o primeiro problema, na verdade, o grande problema que a gente tem encontrado é que não é um processo de desenvolvimento de um software normal, um software transacional, que a gente está mais acostumado, é um banco de dados, e também não é um game design tradicional. Então, a maior ação que a gente tem feito é em cima de metodologias para desenvolvimento de jogos, e aí entre os aspectos do projeto do software, assim como as questões de entender como é que é o relacionamento com os especialistas de domínio. Tá? Então, esse aqui são, só para você ter uma ideia, são 3 artigos que nós publicamos especificamente sobre a questão de contribuir, como é que, dado um contexto, dado uma população que quer fazer jogo digital, como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? Se for um projeto acadêmico, e aí, como é que o que isso significa, como é que a coisa acontece, quais são as questões que tem isso? Se for uma coisa relacionada diretamente com sensoriamento de dispositivo, o que isso vai implicar no projeto do jogo? E se for um jogo sério, colaborativo, competitivo, uma classe bem específica de jogo que a gente fez como chama também. O que é isso? Como é que isso funciona? Tá? Então, aqui são as contribuições que a gente tem feito. Tem sido as maiores contribuições, eu posso dizer, na questão de engenharia de software. Tá? Especificamente esses 2 ganharam o prêmio respectivamente. Melhor artigo do SB Games 2014, melhor artigo do SB Games 2015. Tá? SB Games é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, o maior evento da América Latina na área de desenvolvimento de jogos. Tá? Então a maior contribuição que a gente tem feito tem sido reconhecida na área de engenharia de software. Eu não vou, obviamente, entrar em detalhes das metodologias, mas as principais situações que a gente encontra são projetos que têm origem acadêmica. Então, a gente vem com uma aluna que tem um interesse, tem uma área interessante, tá? E aí começa um projeto que envolve um historiador,
envolve um fisioterapeuta, envolve alguém que a gente não tem acesso imediato. A gente tem que convencer, tem que envolver para poder se apropriar de um determinado conteúdo para colocar no jogo. Então isso gera uma série de complicadores, tá? Para que a gente possa dizer se é um jogo sério ou não. Aqui está a cara do molde, o molde é measure oriented, então jogos que precisam de ter algum tipo de sensoriamento, seja de movimento. Depois eu vou mostrar o da Rafaela a questão do equilíbrio. Tem dispositivos aqui por trás, então como é que a gente transforma o dispositivo num recurso para aprendizagem, de um modo geral, dentro do contexto dos jogos. A parte de processamento gráfico também, obviamente, é um foco bastante grande, né? Então a gente teve muito problema na área de visão computacional em função da eficiência do jogo, né? Então, uma webcam comum, poder tratar. Vejo que é uma restrição de uso, porque a gente não vai trazer um equipamento caro para levar para uma escola, para o professor da sala de atendimento especial usar lá, meia hora por dia. Você tem que pensar que tem que ser uma coisa extremamente barata, rápida, fácil de instalar e distribuída gratuitamente. E é o que a gente faz. Então, os requisitos desse projeto fazem com que a gente tenha que estar ali procurando elementos para poder otimizar todo o processo. Tá? No caso do peixinho lá, a gente teve um problema muito grande com relação à análise de perspectiva. É um aspecto bem sutil da modelagem geométrica, né? Para que a gente pudesse, através de uma visão de aquário, a pessoa tivesse a percepção de profundidade, já que a gente queria que ela entrasse no mundo 3D, né, dos seus movimentos. Então aqui teve uma questão muito interessante da percepção de profundidade. Teve que estudar um pouco como é que funciona o cálculo da transformada. Alguém já fez CGR aqui? Tá? Aquelas matrizes de transformação de perspectiva e tal, não sei o quê, que tem 3 númerozinhos do lado direito, pois é. Acertar aquele númerozinho e colocar aquele cálculo no meio do software para poder que a gente tivesse um exagero da perspectiva de 3 pontos de fundo. Na questão de interface, tá? Nós tivemos aqui também várias contribuições do processo de interface humano-computador. Por quê? Porque a gente está trabalhando com públicos especiais. Então, uma criança não reage ao jogo da mesma forma que um idoso. Uma criança com Down não vai reagir ao jogo da mesma forma que um adulto na universidade. Então, a gente tem que ter uma série de estratégias para entender esse público. Tá? E uma das formas que tem dentro do contexto do IHC é o que se chama de design participativo. É efetivamente dar um jeito de envolver essas pessoas, às vezes sem elas saberem, sem elas quererem, mas envolver para tirar as informações delas e a gente possa fazer um jogo que vai servir para elas. Tá? Então, o último artigo que a gente publicou foi num evento internacional no Canadá. Até aconteceu um caso interessante que o aluno foi apresentar o trabalho e migrou para o Canadá, ficou lá agora, no mês passado. Tá? Ele foi apresentar o artigo e ficou lá. Helder Coniaco de Oliveira. Tá? Na verdade, ele já estava fazendo todo o processo, né? Estou brincando que ele realmente imigrou para o Canadá. Então, a coisa de ter o evento da área de HC lá no Canadá, ele acabou ficando. E ele ajudou a fazer uma nova versão de uma metodologia que envolve um aspecto participativo. Então, não vou detalhar a metodologia, mas houve uma grande contribuição aqui. Saiu uma metodologia bem sequencial aqui com uma coisa mais interativa, porque a gente precisava envolver, reenvolver, confirmar, etc. Todas as decisões que os usuários finais, jogadores, precisavam para gostar do jogo. E aspectos relacionados aos públicos específicos incluem essa questão aqui que eu falei, presta atenção na letrinha. Esse jogo foi feito para crianças com síndrome de Down, para ensinar a identificar as letrinhas. Quando nós mostramos o jogo para as fisioterapeutas e psicopedagogas, tá? O jogo em si, puxa, legal, vai mexer e tal, o movimento, tá, não, o movimento é legal, é legal, tá? O
sabe, não tá não. Isso é uma coisa, gente. Uma menina ficou 2 meses desenhando as letrinhas coloridas. Pois é, o colorido. O formato arredondado das letras. Quando você está aprendendo a ler, você usa aquelas letras caixa alta lá e é material tipográfico. Então tem que ser o mais simples, comum, preto e branco. É possível. Não, mas não é para criança, não tem que ser colorido. Não é bem assim. Aí a gente teve que desfazer, né? A gente só conseguiu aproveitar as letrinhas para a logomarca do jogo. Vocês devem ter percebido, a gente usa Arial, preto e branco. Então, é o que tem que ser feito. Então, para a gente ver que às vezes a gente quer fazer um jogo, a gente acha que sabe alguma coisa. Criança, todo mundo conhece criança, tem irmão, tem filho, tal. A gente sabe. A gente não sabe nada. Tá? Então, a gente faz uma coisa com uma perspectiva, e quando o usuário vai trabalhar com aquilo, o especialista vê aquele instrumento, ele percebe que tem coisas que precisam e podem melhorar. Tá? Aqui também nós tivemos uma questão bastante curiosa com relação ao feedback sonoro. O que é feedback sonoro de jogo? Acertou, bate palma, errou, faz faz um som estranho ali, tá? Para associar o certo e o errado, certo? Tranquilo? É o que todo mundo faria. Só que você tem que ter garantias de que esses 2 sons realmente passem a ideia do certo, bonito, bacana, errado, feio, não deu certo. Se por acaso a criança entende que o som do erro é mais interessante do que o som do acerto, o que vai acontecer? Foi o que aconteceu. Nós colocamos um somzinho bom, né? Um som baixo, agudo e tal. Teve uma criança que achou aquilo fantástico. Todo o tempo ela só procurava onde estava a coisa errada. Então a gente teve que ver algumas estratégias para evidenciar o que é positivo e negativo. Tá? Que parece óbvio, mas quando você pega um público específico não é tão óbvio assim. E a questão do tempo, né? Uma criança que tem algum tipo de deficiência intelectual, ela funciona com um tempo diferente de uma criança que não tem. Então a gente tem que pensar que o jogo tem que estar todo parametrizado. Eu falo para os alunos que estão desenvolvendo, tanto de iniciação científica quanto de mestrado, que eu vou abrir um código, eu não quero ver nenhum número ali dentro. Não pode ter nenhum número ali dentro do código. Por quê? Porque todos os números têm que ser lidos de um arquivo de configuração que especifica idoso, mulher da casa dos 92 anos de idade, criança com síndrome de Down na fase de alfabetização, homem. São públicos completamente distintos. A gente tem que ter, sem precisar recompilar o código, a gente tem que ter controles sobre que identifica qualquer nível. Tá? Então isso vai de todos os elementos, principalmente a questão da temporização, mas até o número de fases, o número de níveis, a dificuldade para passar, tudo isso é parametrizado dentro do jogo. São números que a gente controla em separado. Então veja que a questão do engenharia de software é muito interessante. E uma criança que está aprendendo números, aprendendo letras, ver lá em cima 27 pontos, aí a gente chega dizendo como nós somos desatentos, para não usar um número, já que estão filmando, né? Então vamos usar uma palavra bonitinha aqui, né? Mas como? O que vai botar número para a criança? A criança não está vendo o número, não está preocupado com o número. E aí nós tiramos o número, mas vocês precisavam ver a reclamação que teve. Quem reclamou? Reclamaram os pais e as mães e reclamaram os fisioterapeutas. Por quê? Porque para o pai e para a mãe, ele quer ver lá, opa, 27, passou para 32, passou para 30. Está funcionando. Tá, tem um feedback para a pessoa responsável, não diretamente para a envolvida. E para o fisioterapeuta, será que aquele número não é um representativo efetivo do nível de desenvolvimento motor da criança? Será que ele não pode estar realmente medindo o desempenho da criança pela pontuação do jogo? A gente não tinha isso como objetivo. E a gente passou a ter. A gente
gente modificou inclusive toda a forma de pontuação do jogo, para que tenha uma relação direta do desenvolvimento motor com a pontuação do jogo, para que o jogo pudesse ser usado como diagnóstico também. Aí usamos algumas escalas bem conhecidas para poder comparar, e nós tivemos um resultado fantástico de correlação estatística entre as duas informações. E para a criança, bom, e a criança nesse processo, né? Para número, vamos colocar aí umas estrelinhas, umas medalhinhas, né? 2, 3 está mais do que bom para ver se a criança, ela perceber que ela está ganhando alguma coisa no jogo, mas para ela está menos preocupada com esse detalhe, ela está interagindo com o jogo ali. Tá certo? Então vejam que às vezes não é só o público diretamente jogador, outros profissionais envolvidos têm requisitos específicos nesse processo. Então a interface do jogo é alterada. E por último, não menos importante, a gente tem vários momentos em que a gente tem que desenvolver o dispositivo. Tá? Aqui nós temos um pedaço de madeira cortado de forma circular, uma base de resina, para criar uma base instável, para a gente fazer o desenvolvimento de equilíbrio dinâmico, equilíbrio em plataformas não estáveis, em situações não estáticas, para idosos frágeis, lá na casa dos seus 85, 90 anos. Então a gente desenvolvendo essa habilidade, ele melhora diminui o seu risco de queda, diminuindo o risco de queda, diminui o risco de morte. Tá? Então a gente desenvolveu o dispositivo. Esse dispositivo foi feito junto com o pessoal da engenharia elétrica. Nós temos um pedaço de madeira, mas aqui dentro tem um Arduino com um giroscópio e um acelerômetro, um cabozinho ali que se conecta com o jogo, e a gente fez o jogo então baseado no controle, na associação do controle da inclinação da prancha à posição XY do elemento que representa a pessoa do jogo. Tá? Tem que fugir do verde, fugir do vermelho, pegar o verde e assim por diante. Então tivemos todo um trabalho de estar acompanhando esse interfaceamento. Tá? No caso, a mestranda teve que alterar inclusive o código do Arduino e a fundo lá no negócio, para poder funcionar legal o jogo. E por último, o trabalho que nós estamos começando agora, a gente está desenvolvendo um jogo para reabilitação respiratória, onde a gente vai ter que ir atrás do dispositivo, um sensor que é capaz de fazer análise barométrica, análise de pressão, para substituir os dispositivos que são usados hoje, que são extremamente ineficientes e pouco detalhados. Tá? Hoje em dia já existem outros dispositivos bem mais precisos e interessantes, mas que custam 15 vezes mais do que esses outros que são de plástico. Então o que a gente quer? Um dispositivo barato, simples e um sistema associado a isso que vai usar o jogo para poder tratar asmáticos, tratar cardiopatas graves, pessoas que tenham necessidade de estar desenvolvendo a questão da respiração e a questão da recuperação pulmonar. Então aqui a gente vai ter que descobrir o dispositivo, desenvolver o dispositivo para poder fazer o jogo. Tá? Então vocês terem uma ideia do tipo de projeto que a gente desenvolve aqui, porque aqui a gente vai ter um pouquinho de Arduino, eletrônica, tudo envolvido aqui também. Tá certo? Então, dito isso, o meu resumo da palestra que eu me propus foi fazer uma conversa sobre desenvolvimento de jogos digitais, né? Trazer uma discussão inicial sobre jogos, né? Benefícios e problemas dos jogos, trazer alguns exemplos do Larva, mostrar onde que entra a computação, em especial engenharia de software, sistema de imagem, programação, computação gráfica de modo geral, interfaceamento e interface humano-computador. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Se tivesse tempo, eu ia falar um pouquinho mais sobre resultados, mas fica aqui só o lembrete assim, da variedade, vocês têm uma ideia da variedade de trabalhos e da variedade de áreas da ciência da computação que a gente tem envolvido nesses projetos. Tá? Eu só fiz uma pincelada rápida, superficial de cada um dos projetos e cada uma das áreas. Obviamente a coisa é um pouquinho mais detalhada do que eu pude mostrar para vocês. Beleza? Então, era isso que eu queria falar.
Agora a gente tem aí, eu cortei um pouco, Marcelo, né? Bem pouquinho assim, uma questão de 2 horas mais ou menos. Também para dar um tempinho para a gente discutir, a gente conversar um pouco, vocês abrirem perguntas também. Então, o primeiro movimento, além de vocês podem pegar café e bolachas, é de abrir para perguntas. Dúvidas, curiosidades? Diga! Eu queria saber como é que vai funcionar no futuro, muita gente agora, numa relação da realidade virtual com esses jogos sérios. A realidade virtual para nós é mais uma tecnologia que a gente pode estar utilizando, né? Esse esquema aqui de você colocar a pessoa dentro do mundo com objetos virtuais é chamado de realidade virtual de projeção. Então, uma sub-área dentro da realidade virtual. Claro que os objetos aqui a gente não tem uma preocupação de fazer a renderização, a modelagem de objetos com detalhes e que eles sejam confundidos com o ambiente, mas é mais uma tecnologia que a gente pode estar utilizando. Especificamente no caso aqui do peixinho, tá? A gente chegou a cogitar no treinamento de usar um óculos de realidade virtual. Nós temos um óculos de realidade virtual no lado, tá? Mas no final das contas o Kinect foi suficiente para permitir a visão de profundidade. Diga-se de passagem que a gente fez um estudo um tempo atrás comparando o que seria melhor, a gente ter uma visão estéril ou ter uma visão com tela grande. O que será que melhor me dá uma sensação de imersão, que é o que se procura na realidade virtual? Será que ver estéril ou ver em tela grande, qual dos dois efeitos melhor me dá a sensação de presença, de imersão? E a gente conclui que a tela grande era melhor. Tá? Um teste padronizado, um teste do SUS, que determinou para a gente, né? Mais interessante a gente ter, não sei se vocês viram no caso da reportagem, era tudo projetado com um canhão, não é na tela do computador, uma telinha de 18, 19 polegadas, é projetado em tamanho grande. Por quê? A gente faz essa sugestão enfaticamente. O tamanho faz diferença na minha percepção de estar dentro do jogo. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de uma decisão tecnológica que para nós poderia ser muito interessante a nível de ciência e computação, mas o usuário, será que vai ter o óculos de realidade virtual? Será que vai ter o espaço do óculos de realidade virtual? Nós estamos falando de entidades aqui que vivem de doação, da Prefeitura Municipal de Joinville, que atende um monte de gente, entendeu? Não tem recurso. Então, eu gostaria muito de criar uma caverna de realidade virtual e fazer isso. Eu tenho certeza que vai dar resultados fantásticos. Vai usar aqui. E depois? Quantos vão usar? Então, a gente tem essa preocupação também de poder fazer uma coisa que seja útil e prática. Tá? Mas é mais uma tecnologia. A gente andou brincando com algumas coisas ali, mas nem sempre é necessário. Às vezes a gente fica até procurando burlar algumas coisas. Tá? Por exemplo, o caso do peixinho aqui, só para dar uma ideia, nós temos a sombra aqui da bolha, né? A sombra do peixinho, a sombra dos objetos. Essa sombra é uma sombra fake. Por quê? A gente precisava da sombra, mas o cálculo da sombra estava tornando o jogo uma carroça, um exemplar. O que a gente fez? A gente criou uma textura que era controlada a posição dela pela posição dos elementos de cima. O efeito de sombra parecia que estava lá. Foi suficiente. A gente economizou um monte de tempo de processamento por calcular fonte de iluminação, a geometria, para ver que tamanho que vem, a sombra, não sei o que, o raio. Jogamos tudo isso fora por uma textura que tem movimento. Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que ficar analisando. O que faz diferença nessa cena? O que faz diferença nessa aplicação? O que vai contribuir para o objetivo do negócio? Aí a gente pode estar abrindo mão, usando outras estratégias, tá? Que venha dar talvez o mesmo resultado e seja muito mais barata para a computação. Beleza? Respondi? Dúvidas? Fale agora ou depois. Alguma sugestão de jogo para tela
Pra mobilidade urbana, interação pedestre, trânsito, entendeu? inglês. Não, né? Hoje é um pouco mais complicado isso. Aí, né? Mas o inglês já é mais controlado, você não tem que atravessar a rua sem nada. Mas não tem, não sei. Não saberia te dizer nenhum jogo que ensine essa questão da mobilidade urbana. Para a interação pedestre, não sei. Alguma sugestão assim, que me veio na cabeça aquele Sin City, acho que era, né? Sin City, né? É fantástico ali, você programa, vai jogando e escolas, vai colocando passeios, vai colocando um monte de coisa, depois você é o prefeito e se você fizer coisas boas, você se reelege, assim, né? Foi o mais próximo que eu consegui. Tem outras versões mais interessantes, né? Para parque de diversão, para vários outros equivalentes, uma adaptação né? do Sin City para eu já vi uma adaptação. Eu tive ao pessoal, né? a Para quem anda de carro, para quem anda de bicicleta, até essa interação mais legal, assim, futuramente, porque futura, seria mobilidade urbana sustentável, ter essa visão, fazer com que o jogador não só jogue um jogo por diversão ali, mas que eu acabei de lembrar agora um professor de uma universidade no interior de São Paulo, do curso de arquitetura, e dentro da arquitetura tem cadeira de urbanismo, né? Que ele usa o Sin City para ensinar os conceitos de planejamento urbano. Então, mais ou menos ali. Como é que é o nome desse pai? Poxa, porque dá uma procurada no Facebook lá que eu peguei no Facebook. Eu estou inserido num projeto agora de TCC, que eu vou fazer mais ou menos essa relação, e eu precisava de um software que teria essa visibilidade melhor, para melhorar, por exemplo, alguma via urbana, por exemplo, colocar mais ciclovias, deixar o ambiente mais com área urbana, com área verde, né, uma parte de infraestrutura verde. Como é que poderia usar, que software eu poderia usar para implementar, para colocar na parte visual no sistema? Nós estamos falando diretamente de simulação de multidões, né? Porque não basta você só definir quais são os caminhos e tal, você tem que fazer com que as pessoas simulem as decisões de movimentação por conta própria e ver o que acontece ao longo de muito tempo de simulação. Então, aí está falando da área específica, simulação de humanos, simulação de multidões. Aí talvez a gente tem que falar do professor André, que é bem a área dele, muito mais nesse sentido. Tá? Mas aí nós estamos falando de simulação. A parte gráfica só vai te ajudar a entender alguns fenômenos ali. Mas o processo em si que tu está lidando é um processo de simulação de decisões e de coisas que impactam umas nas outras. É a simulação. O gráfico vem te ajudar a perceber, a poder divulgar isso, mas o teu problema é a simulação. Beleza? É isso? Dúvidas? Dispositivos móveis. Tem ideia? É que tem tanta coisa ainda para fazer aí, né? Entra na mesma questão, é mais um recurso, né? A gente, esse jogo aqui é um jogo para desenvolvimento de equilíbrio em pessoas idosas. Então, uma das coisas que a gente conversou recentemente foi de aqui dentro tem um giroscópio, um acelerômetro e tem um Bluetooth, né? Então, o cara pode simplesmente colocar no bolso e todo o movimento, toda a coordenação de movimento amplo pode ser capturada para controlar o jogo. A questão é que não ficou muito, ainda não chegamos a uma definição, porque aqui eu preciso identificar a configuração do braço, o braço direito, o braço esquerdo. Então, talvez para esse jogo não venha a ser a solução. Mas para o jogo da Rafaela, que é este aqui, talvez a gente faça uma versão para mobile. Por quê? Primeiro, você pode colocar o celular na plataforma. Pronto, você tem um joga Arduino, tudo lá, coloca um lugarzinho, protege o celular, porque a pessoa vai pisar em cima, né? Mas protege ali e pronto, pode estar substituindo. Ou ainda,
numa situação diferente de uso, você tirar a plataforma e colocar na pessoa, porque aqui eu tenho controle XY, é suficiente, porque a plataforma está sensoriando é inclinação alfa e beta, mas a gente pode transformar em XY, então pela inclinação do tronco vai dar a mesma situação de desequilíbrio que teria uma plataforma instável. Então talvez aqui a gente venha a usar um pouquinho dos dispositivos que tem aqui dentro do celular. Né? Então dá para usar. Ainda não tivemos nenhuma oportunidade de fazer isso especificamente, mas é possível também. Tá? E depende muito. Esses dois últimos trabalhos foram associados com o doutorado do Fabrício. Tá? Então, qual que é o doutorado do Fabrício? Ele está estudando justamente assim, você pega um determinado tipo de ambiente onde você precisa de um tipo de informação, precisa colocar um sensor. Como é que você desenvolve um sistema de engenharia biomédica? Entendeu? E dentro desse sistema a gente está colocando o jogo como alternativa. Então, esse ciclo, tá, parte de uma análise. O que esse dispositivo me permite? O que aquele dispositivo me permite? Se for equivalente, nem 5 é. Aí fica a questão, resolução, beleza?